Olá pessoal, o nosso Conselheiro da Caixa de hoje vai falar sobre um artigo que eu fiz no Medium e esse artigo vem na esteira de uma sequência de posts que eu venho fazendo desde 2014, que diz respeito à ideia da cultura simbólica, quer dizer, a cultura simbólica analisada dentro da história. História não é somente aquilo que passou, não é? História, existe a chamada história atual. No Brasil, nós não temos uma tradição historiográfica onde os historiadores costumam, ter por hábito, analisar a história presente. Geralmente nós temos crítica jornalística. Isso não é história, né? A história, ela analisa aquele contexto que está acontecendo e conecta aquilo com uma linha teórica, né? Bem, eu tenho publicamente, internamente eu tenho os cursos, publicamente eu tenho uma sequência de vídeos, de posts, de programas de rádio, mostrando claramente essa linha teórica, histórica que nós seguimos. Muito bem. Eu vou voltar a falar no assunto, porque esse assunto é importantíssimo mesmo. O Brasil, os 3 últimos presidentes brasileiros foram personagens construídos em cima de uma teoria histórica chamada messianismo político, né? O Lula foi assim, a Dilma foi assim e o Jair Bolsonaro foi assim. Nesse sentido, o Brasil é um caso único no mundo, literalmente único. Não existe um país do mundo em que tenha havido 3 presidentes, eleitos evidentemente, dentro do mito do messianismo político. O messianismo político existe, né? Agora, não nessa estruturação. Evidentemente que, uma vez que existem 2 coisas importantes, antes que eu me esqueça. Uma coisa é o candidato, outra coisa é a candidatura. O candidato é a pessoa em si. Eu também expliquei isso já por diversas vezes. O candidato é a pessoa em si. A candidatura é aquilo que verdadeiramente importa, porque a candidatura são as forças que se aglutinam ao redor do candidato, e são essas forças que estarão por trás do governo dele. Portanto, muito mais importante do que o candidato é a candidatura. Veja bem, a candidatura do Jair Bolsonaro é claramente uma junta militar maçônica, né? Além de poderes globalistas capitaneados ou emblematizados na figura do Paulo Guedes. E, aliás, foi ele que escolheu o Jair Bolsonaro como candidato. Também já mostrei artigos onde, inclusivamente, o próprio Paulo Guedes conta essa história. Isso é gravíssimo. Pois bem, portanto, quando nós olhamos para os poderes que se aglutinaram ao redor do candidato Jair Bolsonaro e a forma como o candidato foi trabalhado, nós caímos num padrão histórico brasileiro que foi construído desde 1822. Tá? Então eu não vou repetir aquilo que eu já vinha falando. Mas, o que é que está acontecendo? Nós temos tanto o PT quanto o PSL agora, com as suas respectivas candidaturas messiânicas. O que nós temos que tentar entender enquanto povo, e para mim, enquanto estudo histórico, é qual é o efeito que 3 governos messiânicos, portanto artificiais, enquanto carga simbólica, qual é o efeito que esses governos geram no campo psíquico da população. Isso é o que de fato me interessa. O José Dirceu, quando o PT criou aquela polarização, nós, eles, o PT falou o tempo inteiro da herança maldita do Fernando Henrique Cardoso. Então, esse tipo de polarização, de guerra política, né, e de guerra cultural, o Jair Bolsonaro está repetindo, em sinal contrário. O problema dele é o PT. Então nós temos uma guerra cultural, uma guerra política, uma técnica chamada de diversionismo, que o PT usou demais, e a chamada distopia, neste governo messiânico de Jair Bolsonaro. Então aqui eu quero trazer alguns aspectos muito graves em relação, todos eles teóricos, em relação a essa mentalidade que se criou no Brasil. O Bolsonaro, na condição de candidato em 2018, afirmava que já tinha metade do seu ministério escolhido. Isso no início do ano.
e que não haveria chance de que ele perdesse a eleição. A sua fala foi recebida como basófia, foi desprezada, não é? Durante o tempo todo falou-se do Lula preso, e toda a campanha deste candidato, agora presidente, foi conduzida em cima de um padrão, que se manteve intacto, o mesmo padrão do PT, depois de ser eleito, e que permanece no governo dele, já como presidente em exercício. A quantidade de decisões tomadas, destomadas, né, o ar de fanfarrão que ele tem. A própria mulher disse que ele é um homem imaturo, que não amadureceu, mas que vai amadurecer. Enfim, existe uma discordância absoluta entre os atos, né, as palavras e os gestos de Jair Bolsonaro. Você pode falar, é porque ele não foi governo. Não, lê do engano. Essa performance de falar uma coisa e fazer outra, e desfazer o que falou, caminhou ao lado de uma campanha conduzida na base de insultos, xingamentos, assassinato de reputação, aberrações, ameaças, aonde ele não participou de debate, se recusou a falar sobre as suas propostas concretas de governo, delegava responsabilidade para soluções governamentais para os seus postos e pirangas vários, posou de vítima do sistema jornalístico, vendeu-se como outsider na política, exatamente o que o Lula fazia. Tudo em sinal contrário. Então, todas as justificativas para esta suposta basófia era debitada na culpa dos comunistas, que foram transformados em alvo inimigo a abater. E em nome dessa guerra política e dessa guerra cultural, tudo era justificado, até repetir a mesma estratégia e ação dos comunistas que ele dizia combater em sinal contrário. Ou seja, qual é o propósito de uma campanha política? O propósito de uma disputa presidencial é falar concretamente sobre o programa de governo das pessoas. 2018 transcorreu, nenhum candidato falou sobre o programa de governo. Nenhum. Né? Porque o cenário era altamente bélico. É um pano de fundo para despistar. Ninguém há de pensar que isso pode ser normal. E não é normal. Né? Então, todos os campos de discussões sobre o que fazer com o Brasil foi vetado sumariamente por todos os candidatos. Sobretudo pelos dois candidatos que eram, digamos, os preferidos. Né? Então, por quê? No caso da campanha do PSL, já era dado como certo que já se sabia em quem o povo ia votar. O povo já tinha escolhido o seu eleito. Né? Que todos os outros candidatos, portanto, estavam excluídos in limine do desejo popular. Ora, isso não é verdade. Bolsonaro foi eleito com 30 e poucos por cento do voto brasileiro. Quer dizer, quase 70% da população brasileira não votou nele. Isso é um dado muito real. Não é? Além de tudo isso, a campanha foi toda ela trabalhada com um certo ar profético. Foi sustentada em cima de profecias, de visões, até o terno da posse, como eu falei, foi profetizado. Né? Advindos de bispos, candidatos, quadro da militância, etc. Tal. Esse quadro todo é gravíssimo. Ora, então por trás desta basófia existe um cálculo preciso de ações. Né? Alguns dos maiores donos de agências de propaganda falaram claramente que a campanha do Jair Bolsonaro, uma coisa é o dinheiro dentro da campanha, outra coisa é a estratégia de campanha. A estratégia de campanha dele é uma estratégia militar. Né? A campanha dele foi altamente calculada. Existe um teórico, que eu já falei sobre ele, um dos poucos especialistas brasileiros em estratégias de instituições militares, chamado Piero Leiner. Ele afirma categoricamente que a campanha dele foi minuciosamente planejada com táticas e estratégias militares altamente avançadas. Do pouco que eu conheço desses assuntos, foi mesmo. Né? E do muito que eu conheço de simbólica, foi mesmo. Então, o nome técnico dessas estratégias de campanha, quais foram? Usou-se de guerra cultural, mesclada com diversionismo ideológico, alimentado com um mito político, produzindo distopia. Então nós temos aqui 4 técnicas. Né? O fomento diário, por exemplo, vou dar um exemplo, o fomento diário do sentimento antipetista ou do sentimento comunista, contra o comunismo,
foi e continua sendo invocado como um fator de coesão para a sustentação da guerra cultural e da guerra híbrida. Isso vai transformando a política em guerra, porque é preciso manter sempre em vista da população que há um inimigo, né? Caso contrário, você não produz coletivamente um fenômeno chamado de distopia, né? Bem, então o que nós temos? Antes da candidatura do Messias, combatente e caçador de comunistas, concerne lembrar que os próprios chefes das Forças Armadas diziam que o Brasil é uma democracia sólida, que não há comunistas, que a anistia veio para ambos os lados. Eu me lembro perfeitamente de um vídeo em que o Aldo Rebelo, na altura, era o ministro da Defesa, e estava o Vilas Boas, o general Vilas Boas, do lado dele, entre sorrisos, afagos e abraços, dizendo que o general disse, com todas as letras, que não havia nenhuma divergência ideológica ou programática entre o Exército e o Aldo Rebelo. Bom, o Aldo Rebelo é um comunista notório. A frase é absolutamente bombástica. Como é que não há divergência ideológica e programática entre o Exército Brasileiro e o Partido Comunista Brasileiro? Isso nos dá uma ideia de que, ou vocês poderiam pensar, isso é uma fala protocolar. Claro que não é uma fala protocolar. Claro que não é. Agora, como é que ela será enquadrada? Então, na perspectiva dos militares, é preciso ter isso bem em vista. Do governo eleito agora, os comunistas brotaram como cogumelos na floresta. Então, antes, os militares diziam que não, o Brasil é uma democracia sólida, consistente, está funcionando impecavelmente, que eles não têm o menor interesse de entrar na política nacional. Entretanto, há um desmentido em relação a isso, um desmentido histórico. Desde a década de 2000, os militares estão preparando o seu retorno ao poder. Isso é um fato. Há inúmeras estruturas que comprovam isso. Aliás, o próprio partido militar prova. Você poderia pensar, mas isso é interessante? Os militares, de fato, têm que voltar ao poder? Não, não tem, não. O Brasil é uma anomalia aberrante. Uma coisa é a força armada enquanto poder armado. Outra coisa é a chamada militarização da política. Isso é um outro efeito. Nem nos Estados Unidos, os militares agem tutorando as instituições civis, como no Brasil se faz. Acontece que isso tem sido feito desde 1822. Portanto, isso virou praticamente a história política brasileira. Mas é preciso entender que isso não é normal. Porque o resultado concreto desta coisa é que as instituições civis não amadurecem. Elas não adquirem corpo, porque elas estão sempre sendo tutoradas. Isso é como um filho mal educado que não aprende a trabalhar. Vamos trocar em miúdos. Os Estados Unidos é um país que foi formado pela maçonaria, mas veja, os Estados Unidos têm, enquanto país, é um país muito mais recente do que o Brasil. Agora, quando os americanos fizeram a revolução deles, de separação da Inglaterra, eles de fato levantaram outro país a partir do zero. No Brasil, eles desmontaram o que existia, a maçonaria desmontou o que existia e não conseguiu construir nada no lugar. Muito pelo contrário, a coisa desgringolou de uma forma brutal e o resultado hoje que a gente vê, enquanto país, é notório. O que é os Estados Unidos como potência e o que é o Brasil, nada. O Brasil é sempre tratado como um país do futuro. Por quê? Porque nós não temos instituições sólidas, civis. As Forças Armadas brasileiras, enquanto força militar, é impecável, não há o que falar. E luta com muita dificuldade, dado a pantomínea dos governos civis. Agora, mas por que os governos civis, portanto, são governos de cucaracha? O que acontece que esta oligarquia brasileira é absolutamente irresponsável? Por conta disso, há uma interferência contínua. Eu já fiz vários programas de rádio mostrando historicamente esses períodos. Então é preciso ter isso em perspectiva. Há menos de 30 anos atrás tinha um regime militar. Os militares saíram da política, mas sempre se ressentiram, saíram da política. Eles não têm que se ressentir. Força Armada não é para entrar na política. Força Militar, aliás, não é para entrar na política. Então, os próprios militares, que antes diziam que não tinham comunista, agora estão falando que é preciso caçar comunistas. Mas é preciso entender também o seguinte: foi o próprio regime militar, os presidentes militares, que fizeram a anistia e trouxeram de volta todos os comunistas que eles tinham exilados. Essa presença comunista é constitucional, eles criaram partidos políticos, eles disputam eleições há 30 anos.
Portanto, a situação física deles, e política e constitucional, jurídica, é absolutamente legal. Né? De modo que soa, no mínimo esdrúxulo, o argumento do presidente e da sua equipe de querer extirpar da vida nacional os comunistas. Como é que eles vão fazer isso? Dado que nós temos uma estrutura legal promovida. Então, qual é a razão argumentada? Que eles roubaram, assaltaram os cofres públicos. Ninguém questiona isso. Ninguém questiona. O problema é o remédio e o argumento. Ora, se para extirpar os comunistas da vida política nacional, caçando registros partidos, etc, 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 se isso fosse de fato um argumento sólido e real é o seguinte: há partidos que montaram o Foro de São Paulo. Baseado neste argumento, constitucionalmente não pode. Aí você pode caçar. Mas não baseado no fato de que o partido roubou. Isso não. Ora, se esse fosse um argumento sólido, ou seja, do roubo, não é que o roubo não exista. Vamos entender. O remédio proposto é uma falácia. Por quê? Para combater a corrupção, que ninguém nega, e tampouco pode ser debitada na conta exclusiva do PT, não é? Porque o PT não roubou sozinho. O que é necessário é fortalecer as instituições da República, fortalecer os mecanismos institucionais de combate à corrupção e aprimorar os meios legais de punição aos corruptos. Ponto final. No entanto, a solução proposta evita essas medidas, sai pela tangente e ataca diretamente a chamada democracia nacional, que os próprios militares dizem que existe, ao propor um claro fechamento de regime. O que está sendo proposto é um fechamento de regime, ditadura. Trata-se de uma medida autocrática, porque quando você exclui políticos comunistas da política, isso não implica necessariamente combate à corrupção, porque não implica necessariamente em aprimoramento institucional. Então, essa conexão forçada entre ambas as premissas, a corrupção, vou caçar comunista, isso é o que se chama falácia da causa falsa. Né? É quando você tem uma premissa e faz decorrer uma segunda premissa necessariamente daquela primeira premissa. Existe corrupção. Isso é um fato, ninguém nega. O PT roubou, é um fato, ninguém nega. Só os esquerdistas, uma parcela dos esquerdistas. Muito bem, vamos caçar comunistas, isso é outra coisa. Certo? Some-se a isso o fato de que a Constituição brasileira permite a existência de partidos comunistas. E o comunismo não é proibido no Brasil. Portanto, sobre um caráter eminentemente constitucional, legal, a estratégia de guerra política sustentada pela direita é uma aberração constitucional. Em suma, ela é uma ilegalidade que serve a quê? A quais propósitos? Essa é a pergunta. Então, a tática usada pelo Bolsonaro, pelo seu partido, pelos militantes, pelo seu governo, é exatamente a mesma tática usada pelo PT. E pior, porque o PT nunca propôs a cassação de nenhum partido político. E um aviso, quem vier dizer que eu sou comunista, eu vou bloquear na hora, tá certo? Eu não estou aqui para admitir patranhada nenhuma, de comentário nenhum, de gente que não tem o menor interesse em estudar. Ora, então essa tática, ao dizer que não vai, o PT fala que não vai entregar Lula, ou que quer Lula livre, é exatamente a mesma tática. Qual é a tática? Chama-se diversionismo ideológico. O que é isso? Diversionismo ideológico segue-se a toda traição ideológica, a chamada traição na política. Né? Então, o que move a política são ideias. Então, quando você trai uma ideia, aquilo tem um efeito dentro da política. Segundo a lógica diversionista, nós temos que a neodireita e a esquerda funcionam, portanto, como os dois lados de uma mesma moeda. A literatura ensina que diversionismo acontece antes de explodir uma revolução, uma mudança de rumos, em decorrência de uma guerra entre facções, entre a direita ou entre a esquerda. O Brasil está caminhando para um diversionismo. Há uma ruptura institucional na vista. Né? Como é que essa ruptura vai se dar? Evidentemente, tem que se entender, mas que há uma estrutura diversionista montada e ela já vinha montada do PT. Né? Ela simplesmente foi aprofundando. O diversionismo é uma arma sutil que é usado contra inimigos. Todo diversionismo precisa de um inimigo. Ora, em política você não tem inimigo, você tem oposição. É preciso entender o seguinte: é democraticamente correto existir oposição entre o governo, não a oposição que o PT fez o tempo inteiro.
Percebe? Aquilo não é oposição, aquilo é guerra. Né? Aquilo é guerra. E, na verdade, oposição política no Brasil, a priori, não existe mesmo. Porque o que existe é um oportunismo de ocasião, é o chamado presidencialismo de coalizão. Nos Estados Unidos você tem uma oposição séria, né, política, e aquela oposição acontece em bloco, quer dizer, então é preciso entender isso. É não só recomendável, bem como não existe ideia de democracia sem oposição política. O povo pode fazer oposição política? Não, porque o povo não tem cargo. O que o povo pode fazer? Resistência. Né? Essa resistência não é revolucionária, não. É uma resistência aos partidos políticos. Pronto. Então, cada poder da República, e o povo é um poder, no curso que eu dei da democracia, da ditadura à democracia, eu falei isso muito bem. Então, cada poder da República tem que funcionar dentro dos seus limites, com seus pesos e contrapesos. A pergunta que se tem que fazer é o seguinte: quando o Lula falava que tinha inimigo, qual era o inimigo dele? Fernando Henrique Cardoso? PSDB? Quem era o inimigo? Sérgio Moro? O Brasil? Quem era? A mesma pergunta tem que ser feita: quem é o inimigo do Jair Bolsonaro? É o PT? Mas é o PT enquanto partido? Não pode. O povo que discorda dele também não pode. Quem é o inimigo que o PT e o PSL desejam abater? De ambos os lados. Então se vê-se claramente que criou-se uma coisa que se chama o petismo e o bolsonarismo. Uma coisa é o PT enquanto partido político, outra coisa é o petismo. Uma coisa é o PSL, é o Jair Bolsonaro enquanto pessoa, outra coisa é o fenômeno do bolsonarismo. Tanto o petismo quanto o bolsonarismo, eu também já falei sobre isso, são fenômenos psicossociais. É preciso entender essa coisa. Tá? Isso ultrapassou a esfera da política para entrar no psiquismo coletivo da nação. Então, tanto o petismo quanto o bolsonarismo, ao tratarem a política como guerra, e os partidos também, ao tratarem a política como guerra, e por mais que você queira que a política seja guerra, entenda o seguinte: política não é guerra. Teoricamente não é. Eles lançam mão do uso da força política, invocam e forçam uma relação entre política e força. Tá? Para não ir muito longe, vamos pensar aqui em Maquiavel, Thomas Hobbes, Marx, Engels, Max Weber, Lenin, Schmidt, Agamben. Né? Então, quando a gente reflete sobre Estado, política, força ou violência, Weber articula, por exemplo, argumenta que somente se pode, afinal, definir sociologicamente o Estado moderno por um meio específico que lhe é próprio, como também a toda a associação política, o da coação física. Então, a guerra como política, ela forja uma teoria política extremamente sofisticada. E ela produz, entre outras coisas, a chamada mentalidade diversionista no povo. Gramsci entendeu isso tão bem, a ponto de criar o conceito de guerra cultural, temperada com um elemento da coação e de uma metalinguagem, criador de disrupturas, de distopias e rupturas mentais, impactando e deformando diretamente o tecido sociocultural. Portanto, o PT e o PSL estão tratando o Estado brasileiro e a política como guerra. Quando você faz isso, torna-se indispensável a implantação de formas de domínio. Quando você implanta isso, é preciso buscar os chamados consensos organizados. Então, todo domínio autocrático em política ele é exercido através de dois meios estratégicos de relação dialética: hegemonia e autocracia. Ora, as teorias e as práticas usadas nesta campanha do Bolsonaro, além desses autores que eu citei, foram desenvolvidas por James Hunter e George Lakoff, quando eles falam sobre guerras culturais. Bem, então, o conceito de hegemonia, que tanto o PT quanto o PSL estão preconizando, e o petismo e o bolsonarismo, segundo Israel de Souza, por exemplo, diz respeito à construção e à manutenção do domínio pela via do consenso, do convencimento, das ideias, dos valores, da cultura, etc. Trata-se da chamada dimensão simbólica do domínio das mentes, ou, como dizia Pierre Bourdieu, a chamada dominação simbólica. Então, através dela, a classe dominante visa a domesticação dos espíritos da classe dominada. Tanto o petismo quanto o bolsonarismo, quando eles tratam a política como guerra, eles lutam pela posse da alma da nação. Isso é um negócio muito grave, mas é grave mesmo. Esta é a luta aparente, é a luta externa, é a luta visível.
Ora, evidentemente, uma coisa é quem está lutando, outra coisa é quem são os senhores que estão por trás dessa luta. Quem são os donos destas candidaturas e desses partidos? A quem interessa produzir, aos verdadeiros poderes, diversionismo. Então a história do Brasil mostra que as guerras entre direita e esquerda nunca impediram o processo de estatização e socialização contínuos do Brasil, que é exatamente um projeto da maçonaria internacional. Portanto, essa guerra trata-se da espuma suja de uma superfície criada precisamente para ocultar as intenções de um poder que Jânio Quadros chamou de forças terríveis, porque de ocultas elas não têm nada, elas atuam muito abertamente, né? De modo que existe um claro cenário político armado dentro do Brasil para iniciar um processo revolucionário. Portanto, é preciso criar artificialmente aquilo que em psicologia se chama de gatilho mental, cuja ativação possibilita um salto para nós mergulharmos num estado de exceção. A imagem do diversionismo ideológico, né, dentro do campo da nação é absolutamente clara para quem estuda psicologia, para quem estuda psiquiatria, para quem estuda história, para quem estuda estratégias de guerra híbrida, para quem estuda cultura simbólica. Desafortunadamente, a população brasileira, esses conceitos são tão complexos que eles nunca vêm à baila. Mas alguns autores dentro do Brasil, alguns artigos, vêm estudando essa situação. E há artigos fora do Brasil também que estão chamando a atenção para o que está acontecendo aqui dentro. Então, vamos ficar atentos e entenda o seguinte: oposição existe, tem que existir e é bom que ela exista. Outra coisa muito diferente é guerra cultural e guerra política. Ambos são para tomar o poder e para eliminar do poder, num sentido maligno do termo, toda e qualquer oposição. Então você que pode pensar que aparentemente é muito bom exterminar comunista, entenda o seguinte: a própria militância bolsonarista universalizou o hábito de perseguição, e todo mundo que não concorda com eles estão perseguindo mesmo. Dizem até que existe uma lista onde eles vão começar a caçar as pessoas que discordam deles. Esse é o problema de todo processo revolucionário de guerra cultural. A coisa aparentemente começa contida e depois ela extrapola os limites. Portanto, entenda o seguinte: sob nenhuma premissa, a lei pode ser alterada em nome de guerra ideológica, de guerra cultural ou de guerra política. Né? Porque hoje, se você acha que você é amigo do rei, amanhã o rei pode mandar decapitar a sua cabeça. Portanto, é bom que o rei não tenha tantos poderes. Tá bem? Até o próximo, Conselheiro Acácio.